Boa tarde, divas lindas. Olha eu com elástico, né? Eu não sou nada elegante com meus elásticos. É meu objeto de amor, elástico. Não consigo não ter elástico. Eu vou no casamento, eu vou com elástico aqui, gente. Ai, que feio. Deixa eu tirar, pronto. Como que vocês estão? Como passaram de fim de semana? Como foi de Páscoa? Conte-me. Aqui foi muito legal. Algumas mandaram mensagem, vocês estão reunidos, não sei o que, gente. Todo mundo que veio aqui, que não eram muitos, era meu irmão e meus cunhados, eles trabalham com a gente, estão todos enclausurados no mesmo lugar todos os dias. Então, tava tudo sob controle. Que a gente trabalha em família no restaurante, que está fechado, né? Mas o escritório está a todo vapor. E vocês? Como foi de Páscoa? Vamos deixar o pessoal chegar. Vocês estão muito quietinhas. O friozinho já tá vindo, né? Vamos lá, pessoal entrando. Bom, eu pretendo começar... Agora abril, né? Hoje começa o meu inferno astral. Acabou a quaresma e começou o meu inferno astral. É sempre assim. Bom, acho que o ano tá começando agora pra mim. E pretendo começar uma sequência ordenada de lives com vocês, como eu tinha dito na semana passada. E nas segundas-feiras nós vamos falar de arquétipos femininos. Arquétipos... Peraí, deixa eu tirar o som disso aqui. Arquétipos femininos nós vamos falar, tá? Qual que é o objetivo de eu falar dos arquétipos femininos? Toda segunda nós vamos falar deles, tá? Bom, vários objetivos. Você ter referências de mulheres é importante. Referências do que é ser mulher e do que é ser mais mulher e do que é ser menos mulher, né? Mas principalmente você conhecer a história da civilização do ponto de vista feminino, ou seja, com o olhar lançado sobre a mulher, né? Eu não sou professora, gente, vocês sabem, eu não sou acadêmica nem nada disso, não tenho a pretensão disso, mas eu sou uma grande pesquisadora, grande no sentido de porque eu sou obcecada, não porque eu sou grande, mas eu sou uma assídua, obstinada pesquisadora do ser feminino e do ser masculino por conseguinte, porque eu realmente acredito que a solução da sociedade e tudo está na instituição familiar. E como instituição familiar, a mulher é a governanta do lar, né? Então, tudo que envolve o lar, a família, o íntimo, a mulher governa. Então, se a gente cuidar da mulher, a gente, consequentemente, cuida de uma civilização toda aí, de uma sociedade toda. Então, eu sou uma pesquisadora muito obstinada sobre o tema e acho importante vocês entenderem o princípio das coisas. Eu acho que é raro a gente encontrar, talvez, trazer a história da civilização, da formação da civilização sobre o ponto de vista, sobre o olhar feminino, né? Eu acho que desconheço estudos dessa forma e a minha pretensão nessas lives de segunda-feira de arquétipos femininos é trazer, na verdade, toda a história da civilização sobre o olhar feminino, lançando referência, lançando luz sobre o ponto de vista da mulher, né? Sim, também das Sagradas Escrituras, também, você já vai entender a ordem que a gente vai fazer, tá?
que nada mais é que a ordem que aconteceu no mundo mesmo. Então, assim, eu vou pegar com vocês nessa live de segunda, desde que o mundo é mundo, desde que tem história registrada sobre o que é o mundo, sobre o mundo, a existência do mundo, eu vou começar com vocês sobre os arquétipos femininos. Isso é muito legal, vai ser muito proveitoso para vocês, porque, cara, você vai poder refutar qualquer pessoa se você saber a história da civilização do ponto de vista da mulher. Você vai saber refutar qualquer feminista, você vai saber refutar qualquer coisa, qualquer assunto, você vai poder conversar sobre isso. E isso vai te trazer mais segurança, muito mais segurança, porque você vai saber a sua história, de onde você veio. Quem tá no DD sabe da importância de você conhecer suas instalações estruturais e suas instalações não estruturais, civilizacionais, as suas instalações históricas, né? Quem não tá no DD ainda, recomendo que assine, porque lá você contextualiza tudo que eu falo aqui e é mais aprofundado lá no ser feminino, tá? Mas aqui a gente vai falar sobre tudo e eu não quero voar, eu não quero sair do roteiro, Andréia, não saia do roteiro. Mas voltando, as lives de segunda vão ser sobre isso. A história, é importante você saber a história para você se instalar, para você se sentir mais segura. Porque como que você vai se sentir segura, ainda mais nesse mundo ideológico que a gente vive agora? Não tem como você se sentir segura que você não tem onde se ater, você não sabe o que é certo, o que é errado. O que você pode refutar ou não. Que ideia a pessoa tá falando que é viagem na maionese, que ideia tem fundamento. Aonde está a razão nisso tudo, né? A razão, gente, é uma das coisas que as ideologias vêm tirar de nós, é inimiga da razão, né? Da gente ter uma razão e a gente se apoiar nela e não se apoiar no que a gente gosta ou não gosta, né? O problema é esse hoje, né? As pessoas se apoiam naquilo que gostam, naquilo que, me agrada, então eu concordo. Se não me agrada uma coisa que ele fez, então eu não concordo, então eu não sou a favor. Gente, a razão, ela independe do gostar, ela independe de você gostar, simpatizar ou não com a pessoa, com a situação. A razão, ela independe disso. Então, o objetivo dessas lives aqui vai muito além de você só conhecer a história. Entendam que isso muda o seu modo de ver a vida, tá? Vai mudar o seu modo de ver a vida e a sua postura diante da vida. Você vai entender o que é a diferença de ideia e de razão, né? Além de ter referências de mulheres. Então, é um objetivo ambicioso nessas lives de segunda que eu tenho com vocês e que vamos aprender juntas sobre a história da civilização, sobre o ponto de vista feminino, tá? Então, esse é o objetivo das lives. Eu vou abordar os arquétipos, portanto, a partir da Grécia. Por que a partir da Grécia? Da mitologia grega? Porque os gregos, né? Começou tudo lá. Os gregos, junto com os romanos e junto com a moral, né? O judaico-cristã, são os 3 pilares que formaram a civilização, tá? Para quem não sabe, os 3 pilares que formaram a civilização que nós vivemos até hoje e que o globalismo hoje quer destruir, né? É a Grécia, né? Os mitos gregos, a Grécia, que de lá veio depois a filosofia, tá? O judaico-cristã, que são as morais, os mandamentos, né? Essas coisas, e os direitos romanos, né? Todo o direito veio, né? Dos direitos romanos. Então, a civilização ocidental é formada nisso, né? Foi formada na Europa e da Europa para o mundo todo. Então, eu vou trazer a partir da Grécia primeiro. A gente vai falar também da moral do judaico-cristão, ou seja, da Bíblia, da história bíblica, nós vamos falar também. Só que ela veio depois, apesar de ter vindo antes, mas registros vieram depois, né? Vocês conseguem compreender, ter essa visão? A mitologia grega, a Grécia antiga, ela veio da antiguidade, ela veio antes, né? Os registros.
Mas a história em si, se você pegar a cronologia da história humana, Moisés provavelmente escreveu Gênesis na mesma época em que os mitos gregos estavam acontecendo paralelamente. É meio assim, é muita coincidência, porque eles não tinham, né? Não tinha internet, não tinha globalização, né? Então, não tinha como um saber meio que do outro ainda, mas acontecia meio que paralelamente. É uma coisa, eu acho muito bonito isso. Observar isso. Enfim, então a gente vai começar da Grécia, da mitologia grega. A mitologia grega é o pensamento mítico, tá? Que veio antes da filosofia. Filosofia veio depois, que é o uso da razão, tá? Então, a mitologia grega, ela reúne o quê? Um conjunto de lendas e mitos, né, que foram criados lá nos gregos na antiguidade. O interessante é ver que as explicações, elas giravam sempre em torno, a mitologia grega, ela girava sempre em torno de sobrenatural. Isso eu acho super interessante, que o homem o ser humano sempre busca o sobrenatural para explicar a vida. Só depois, né, no pensamento cientificista, o pensamento científico, que veio querer buscar a partir de si mesmo. Aí a gente vai chegar lá, tá? Não vou falar disso agora. Mas, até então, a formação da nossa civilização e tudo mais veio sempre com esse pensamento de que seres sobrenaturais, fora do material, explica a vida humana, explica a realidade. Porque é muito mais razoável, gente. Se parar pra pensar, é muito mais razoável você pensar que tem algo sobrenatural mesmo. Porque, cara, a gente sabe... Eu sempre dou o exemplo da comida, porque, né, é um negócio muito verdadeiro na nossa vida de mulher, né? Mas a gente sabe que não deve comer aquele troço, aquele pacote de biscoito, e a gente come. A gente sabe que não deve gritar e a gente grita. Então, assim, que explicação tem para essa vontade, essa coisa que sobrepuja a mim mesma, que né, me atropela a mim mesma, a minha matéria, meu pensamento e toma decisões, né? Então, é óbvio, é muito mais razoável, se você parar para pensar, que existe uma vida transcendente, que transcende a matéria, que existe algo que transcende a matéria, do que o contrário. Né? É só observar nossos atos, né? Que eles nunca são de acordo com o que a gente pensa, do que a gente planeja, né? Sempre tem um elemento aí surpresa, alguma coisa que força a gente, que faz a gente agir de outra forma, né? Então, os gregos observaram isso muito bem naquela época. Criaram a gente, mas tocou o telefone. Aqui no condomínio não tem interfone, eles tocam o telefone. Então, o objetivo dos mitos, no fim das contas, era entender sobre a vida humana, sobre a existência do mundo, sobre o início de tudo, por que estava acontecendo tudo aquilo. Tocou de novo o telefone. Então, os mitos eram histórias narradas por pessoas específicas. O que era o mito? Eram narrados por pessoas específicas, escolhidas pelos deuses, escolhidas por algo sobrenatural, para transmitir aos seres humanos a realidade deles, esclarecer a respeito da existência deles, né? Então, existia algo sobrenatural que esclarecia. Se eu pôr no modo avião, não vai cair para vocês? Pensei nisso, mas eu achei que caía a live. Não cai a live se eu pôr no modo avião? Me responde, Ládia. Eu vou ter que conversar com a portaria. Eu acho que cai também. Eu não vou arriscar agora, mas quando acabar essa live eu vou pesquisar sobre isso. Modo avião desativa a internet, eu também acho. Se tiver no Wi-Fi, cai. Bom, o objetivo, eu vou desligando hoje, tá? E eu vou resolver isso pra live de amanhã, tá? Melhor não. O objetivo dos mitos é compreender o motivo da vida humana. Então, eles tinham 3 modos. A mitologia grega tinham 3 modos de explicar
a origem da vida, de explicar essa vontade, essa vontade íntima que a gente sente de fazer algo que não deveria fazer, né? De querer algo que não deveria querer, sei lá. Porque existe esse sentido íntimo que eu sempre falo para vocês, que a gente vai chegar lá também em outra sessão, em outro dia da semana. Mas existe esse sentido íntimo que parece que meio que tá tatuado no nosso sangue, de uma certa ordem de ética, de moral, né? Do que é certo, o que é errado, o que deve, o que não deve. Ninguém precisa dizer pra gente. Tem certas coisas que ninguém precisa dizer, que tá meio que tatuado. Os gregos tiveram essa percepção fina. Então eles encontraram poemas, encontraram mitos, né, para explicar tudo isso, né? Porque o ser humano ele precisa ter um porquê fazer as coisas, né? E isso desde o início. Então, uma das coisas, os 3 modos básicos da mitologia grega é o seguinte: o primeiro era encontrando o pai e a mãe. Não incomode, não conheci isso. Encontrando o pai e a mãe. A genealogia para encontrar o início de tudo. Então, vai se fazendo uma árvore genealógica para encontrar o princípio de tudo, o início de tudo, né? E aqui a gente já pensa em Freud, a gente já pensa na psicanálise, que a base da psicanálise, do pensamento, da psicologia, tudo veio da Grécia, gente, veio dos mitos, né? O mito de Édipo, que o Dr. Freud, né, gostava muito, que a gente vai chegar lá também, mas a base aqui já vê a base do seu pensamento, por exemplo, quando você me manda direct, eu fui criada por uma mãe assim, um pai assim, nananana, e um direct gigantesco só justificando o seu comportamento de hoje baseado nos seus pais, nos seus avós, e não sei o que, e no namorado que traiu, e nananã. Então, isso aí, esse pensamento de vocês de articular dessa forma, de formar o seu texto, a sua explicação a partir disso, vem daqui, gente. Vem já dos mitos, em que os mitos buscavam a genealogia, buscavam explicação nos pais. No pai e na mãe, para explicar o comportamento do filho, né? Então já vem daqui. Olha como é importante saber da formação da civilização, que tem tudo a ver com a maneira como você organiza e você forma suas palavras, suas frases, seus textos, suas explicações, né? Então o comportamento humano se explica graças à hereditariedade, né? Esse é um ponto dos mitos. O segundo ponto dos mitos é a interferência divina. A interferência divina na vida humana. Ai, meu maridinho tá assistindo. A interferência divina na vida humana é uma coisa também lá desde o início. Uma pessoa, por exemplo, apaixonada, por que ela tá apaixonada? Porque ela foi ferida por Eros, segundo os mitos. Eros deu uma flechada no coração daquela pessoa, ou seja, um deus sobrenatural, deu uma flechada no coração daquela pessoa, e agora esta pessoa que foi atingida pela flecha de Eros vai carregar a vida inteira, ou enquanto aquilo fazer efeito no coração dela, características de Eros, né? Que nós vamos falar depois das características de Eros. Mas essa pessoa está fadada agora às características de Eros. Então, aqui mostra a interferência divina no ser humano. É o segundo modo da explicação dos mitos. O terceiro modo é recompensas e castigos. Então, temos sempre castigos e recompensas decorrentes da satisfação ou da insatisfação dos deuses, né? No caso dos mitos, eram deuses, com D minúsculo, né? Então, aqui, nesse modo, para reparar algum erro humano, os humanos ofereciam sacrifícios de bichos ou até da própria família, dos próprios filhos, né? Como oferenda para os deuses, para reparar algum erro. Também oferecia sacrifícios assim para ter proteção em alguma guerra, em algum desafio ali que ele queria ter um êxito e precisava da ajuda dos deuses, porque o humano sozinho não é suficiente. Então ali eles já tinham essa percepção. Veja que os povos gregos, né? Se você vê, eu me apoio na história bíblica, tá? Só que assim, a história bíblica, ela está em congruência com esses povos, por exemplo, desde a antiguidade.
Porque, olha, desde Adão e Eva, o mundo iniciou, o primeiro casal, Adão e Eva. O mundo, desde que a vida humana iniciou em Adão e Eva. Depois que eles pecaram, começaram a vir vários povos, né, politeístas, vários povos sem Deus junto com eles, né, sem a presença direta que tinha antes, a conexão perfeita entre ser humano e Deus. Então, as pessoas ficaram sozinhas, assim, sozinhas, né, agora vocês escolheram mexer na árvore do bem e do mal, portanto, vocês vão escolher sozinho o bem e o mal, vocês vão discernir sozinhos o que é o bem e o que é o mal, vocês vão procurar sozinhos, até vocês perceberem que vocês não são capazes de fazer isso sozinhos, que vocês realmente precisam de mim. É meio que esse é o recado de Deus, falando a minha interpretação, é meio que esse é o recado de Deus lá, depois que eles pecaram. Tá bom, agora vão lá, vocês escolheram, vão lá. Esse é o amor, o livre-arbítrio, tá? Vocês vão ver por si próprios, eu não vou provar nem forçar vocês que vocês precisam de mim. Vocês vão ver pelas próprias pernas, pela própria história de vocês, que vocês não são capazes de governar a si mesmos sem a minha ajuda, porque vocês são criaturas minhas. Entende? Então, desde dali, do pecado, começou a se formar várias civilizações, ali várias sociedades, né? Vários povos, né? Que na época não chamava ainda civilização, vários povos fazendo besteira, só fazendo cagada, metendo pés pelas mãos e buscando essa resposta na qual eles mesmos perderam, mas que pela distância do primeiro casal foi se perdendo a história, né? Correr elegante, né? Se um falar pro outro, entende bem. Quando chega no 10º, já é outra história, meio que assim, né? Então vai ficando muito distante da verdade e essa distância vai trazendo a necessidade de encontrar cada vez mais a verdade. E aí esses povos começaram a viajar mesmo em poemas e mitos fantásticos, como os gregos. Começaram a viajar nos mitos, né, dos deuses e tudo mais, para explicar o motivo deles fazerem o que faziam e para explicar a origem deles e para que eles servem, para que existe ser humano, o que a gente está fazendo aqui afinal, para que tudo isso afinal. Então os gregos foram fenomenais, fantásticos na poética, né, no pensamento mítico mesmo, maravilhoso, a percepção deles fina de observar essas necessidades humanas que tá na gente. Então é essa a função do mito. A função do mito não é, nossa, esotérica, não é tipo, demônio, não tem nada a ver com isso. É puramente, um material riquíssimo de estudo, sabe? Que todo mundo deveria estudar para compreender a alma humana, os defeitos humanos, os pecados, como que cada parte de nós foi sendo corroído, né, pelos desejos e tudo mais. Então, é fantástico cada mito grego que nós vamos colocar aqui através dos arquétipos da mulher, sobre o ponto de vista da mulher. A gente vai perceber quão riquíssimos são esses mitos, que não são, são poemas, né? São poemas, que é a forma de escrita mais antiga de todas, né? Os poemas. E a gente vai destrinchar os mitos através disso, então é muito legal. Então, o terceiro modo era os castigos, né? E também para oferecer os apoios dos deuses. É interessante falar também, uma coisa importante, a relação dos gregos com o tempo. Isso é bem... Então, não tem que ter preconceito, Diva, porque o preconceito seu não vem de um pensamento da razão, é o que eu tô falando. Seu preconceito vem de uma superstição, tá? Olha só que interessante, você é contra a superstição, mas seu preconceito diz que você está sendo supersticiosa, entendeu? Então abre a mente porque a razão independe do que você pensa, do que você acha, do que você gosta, se te agrada ou não agrada. O fato é que é uma forma fantástica e riquíssima de você estudar a natureza humana. Você não precisa acreditar, aquilo lá são mitos, o nome já diz, é mito, é uma maneira mítica de pensar, para conhecer o ser humano. Não é que é uma realidade que não tem nada a ver com demônios. Tá certo? Aí depois vieram outras histórias e sempre tem os charlatões, pessoas de má fé que aproveitam essas coisas para engoldar outros seres humanos, né? Para manipular outros seres humanos mais fracos, mais ignorantes, no sentido de ignorância da história mesmo, né? Então separar isso é bem importante.
Então vamos lá. Os gregos e a relação com o tempo. É muito importante a gente falar sobre isso. Por quê? Porque hoje a gente vive no imediatismo, né? E é muito interessante como o globalismo, novamente, que não tem a ver com a globalização, tá, gente? Não tem, globalismo nada mais do que a tal da Liga das Nações, que quer unificar o mundo em um só poder, né? E assim governar todo mundo e mandar em todo mundo. Isso é a raiz de todo o feminismo, o machismo, de todos os ismos, no final das contas. Mas a gente não vai adentrar nisso agora para não confundir, é muita informação. Mas assim, a relação que a gente tem com o tempo hoje, ela é efêmera. O pensamento científico, ele reduziu a nossa relação com o tempo à matéria. E é isso mesmo que essas ideologias querem, que você não acredite que tem nada além desse tempo micro que a gente vive aqui. Os gregos, eles tinham muito claro, e é essa a raiz da origem da nossa civilização, a qual as ideologias, o globalismo quer cortar hoje, arrancar da gente, que a gente não pode deixar, é a noção do tempo que transcende a matéria. Os gregos tinham isso muito claro e formaram a civilização baseado nisso. O tempo para eles efêmero é aquele que não dura, é a matéria, e tinha o tempo extraordinário, que era o tempo que dura, tá? Então, no pensamento mítico, que era o pensamento grego, os atos meramente humanos, eles eram incapazes de perdurar e ultrapassar os limites da temporalidade. Eles tinham essa consciência de que o tempo do corpo é curtíssimo, a gente morre rápido, assim como o tempo de tudo que o ser humano produz morre, acaba rápido. Vira pó, acaba, vira lixo, vira traça, né? Tudo que o ser humano faz é muito efêmero, acaba muito rápido. Então dura pouco e se extingue, e assim como a vida humana. Mas os atos humanos que estão em comunhão com o apoio dos deuses, que para eles, lembrando que a religião deles era politeísta, ou seja, eles acreditavam em vários deuses, né? Porque eles não tinham onde se ater, gente. Fazia muito sentido eles acreditarem em vários deuses, visto que eles observavam a natureza. Então eles observavam o vento, então tinha a deusa do vento, porque eles observavam que o vento era mais forte que eles, que as pessoas morriam e nasciam e o vento perdurava. O vento não tem tempo de acabar. Assim como os oceanos, então tem o deus dos oceanos, assim como o céu, então tem o deus do céu, assim como tudo na natureza, o sol, a lua, seres humanos nascem e morrem num tempo curtíssimo, e essas coisas não acabam com o tempo. Logo, essas coisas são deuses para eles. Eles não tinham mais onde se ater, veja. Então, assim, eram deuses para eles. Então, tinha deuses de tudo. Então, isso, eles tratarem a natureza como deuses, faziam eles observarem tão bem, terem uma observação tão fina e aguçada da simbologia de tudo que aconteceu na natureza, das estações, de tudo, que eles dominavam como ninguém a natureza humana, no fim das contas. Eles só não entendiam, né, de onde vinha. Então, a confusão humana de que, tipo, entre a nossa dualidade, né, de guerra e paz, né, de amor e ódio, né, faziam com que eles enxergassem os deuses assim também, como seres humanos, porque afinal a chuva vem para alimentar, para trazer a colheita, para produzir frutos, mas a chuva também traz uma tempestade que destrói tudo. E eles observavam isso, então falando, não, então os deuses, a gente não pode irritar os deuses, senão eles vão destruir as nossas plantações, sabe? Então tem toda uma lógica, tem um sentido que foi nascendo. A gente tem que tomar cuidado quando a gente pensa na mitologia grega, muito distante, no anacronismo, né? Daquilo, você pensa no seu pensamento de hoje, mas tem que pensar com a cabeça deles na época, né? Na época. Então, voltando à relação deles com o tempo, eles percebiam que aquilo que eles, quando eles estavam em conexão com os deuses,
algo que eles fizessem poderia perdurar para além da matéria. A Guerra de Troia, por exemplo, foi algo assim, em que eles contaram com os deuses para a coisa acontecer. Se fosse só uma guerra entre humanos, entre o comércio, disputa de comercialização das coisas e tudo mais, a história ia morrer. Ora, como eles envolveram os deuses nisso, então envolveu a Afrodite ou não, né? Envolveram a Artemis, né? Que ajudou na guerra e tudo mais. Então, a história da Guerra de Troia perdurou há séculos e séculos e séculos, né? Está aí, né? Porque teve o dedo dos deuses, teve a guerra entre os deuses também. Então, eles tinham essa associação forte com os deuses, né? Os gregos, já com a relação da religião, logo, por observação, por conta disso, eles eram, portanto, um povo politeísta, né? Cultivavam diversos deuses em consequência de tudo isso. Eu, trazendo agora a história bíblica, né? Eu acredito na história do mundo bíblico, né? A história do mundo tal qual a Bíblia descreve. E eu vejo claramente o motivo do politeísmo, né? Pós-pecado, essa confusão que eu falei para vocês. Desde Eva começou a construir povos que o ser humano, ele tem intrínseco no íntimo dele a necessidade de adorar alguém, né? Todos os povos fizeram idolatrias, seja estátuas, seja natureza, seja qualquer coisa. A gente tem, né? Hoje, a idolatria da maioria é o coletivismo, né? Tem as feministas que idolatram um ideal, né? Idolatra os idealismos. Hoje em dia não é mais umas estátuas, idolatra pessoas, né? Ídolos, né? Vem disso, né? Você idolatrar, né? O ser humano, ele tem essa necessidade intrínseca, natural nele, de adorar algo, de adorar alguém. A gente precisa disso. Então, essa necessidade formou essa bagunça. Em cada povo tinha sua cultura, cada povo acreditava-se numa coisa, e os gregos eram dessa forma, né? Então, tudo isso que eu falo para vocês hoje está influenciado na cultura nossa, na formação da civilização. Isso tudo é a base do nosso pensamento, isso tudo é a base da psicanálise. Então, e fazendo um paralelo, né, dessas histórias todas com a judaico-cristã, que acontecia em outro canto, né, eles também, né, ofereciam oferendas aos deuses, né, o carneiro, o bode, né, enfim, ofereciam também, né, oferendas aos deuses, e no caso ali judaico-cristão, ao único Deus monoteísta, ao Deus verdadeiro, né, o Deus vivente. Então esse era o pensamento, era a forma de vida. O objetivo principal da mitologia grega era explicar, então, a origem da vida, a vida após a morte e os fenômenos da natureza. Explicar tudo isso. Esse era o pensamento mítico que foi se explicando tudo isso até o nascimento da filosofia em Sócrates. Tá travando? Até o nascimento da filosofia, que é o nascimento da razão, é outra forma de pensamento, né? Em Sócrates, né? Aí a gente tem o banquete de Platão, nós vamos chegar lá também. Mas essa passagem, portanto, do conhecimento mítico, né? Que são os mitos, até o pensamento racional ocidental, que é a filosofia, ocorreu na Grécia. Então ela é muito importante para a nossa formação, é muito importante a gente falar dos arquétipos desde a Grécia, né? Então a gente precisa compreender tudo isso. Agora, como que nasceu esse pensamento mítico grego, né? Em primeiro lugar, veio as obras de Homero. Tem Hesíodo e tem Homero, são dois poetas gregos que originaram todo esse pensamento mítico, as mitologias gregas. Vieram desses dois homens sobre a mitologia grega, na época da Grécia Antiga, na Antiguidade, tá? Que já na Antiguidade, pós-pré-história. Então, começou em primeiro lugar com Homero, no século X a.C. O Homero, né, as histórias dos mitos de Homero, ele tem como característica a apresentação do universo governado por deuses. Então Homero observou e viu que, né, por exemplo, a tempestade que eu falei, a tempestade ela pode vir destruir ou ela pode cultivar os frutos, né, e fazer os frutos crescer.
essa vontade depende de quem? Depende do Deus da tempestade, não depende do ser humano. Então Homero partia do ponto de vista de que tudo que acontecia dependia da vontade dos deuses, tá? Então os mitos dele, os poemas dele é baseado nisso, em forças que são iluminadas, mas também obscuras, né? A tempestade que destrói ou gera frutos. E esses deuses controlam o mundo e, portanto, controlam o destino dos seres humanos. Eles controlam o destino dos seres. Então, meio que o destino dos seres humanos estava meio fadado à vontade dos deuses. Meio que os humanos não tinham vontade própria, né? Em segundo lugar, as obras de Hesíodo. Hesíodo veio 2 séculos depois, no século 8 antes de Cristo. E o objetivo dele era contar a história do mundo. Então ele não partia muito do ponto de vista da vontade dos deuses, mas da origem do mundo, que era a origem do nada, tá? A origem do nada. Então, aqui Hesíodo trata da cosmogonia. A cosmogonia nada mais é do que a história da criação do mundo. Cosmogonia significa história da criação do mundo. Então Hesíodo fala da história da criação do mundo. Ele não fala no ponto central dos deuses, apesar dos dois chegarem na teogonia, que é a origem dos deuses. Então, deu para entender isso? Tá claro isso? É importante entender essas origens, gente, para vocês saberem se situar, saber conversar, saber, né? Tudo isso que a gente falou no início, que eu não vou repetir, não vou ser prolixa, como eu costumo às vezes cair nisso. Então, o objetivo dele era narrar a origem do mundo. Então, vamos falar a partir de Hesíodo, ok? Porque os dois culminam depois, porque os dois falam dos deuses. Mas é interessante falar a partir do ponto de Hesíodo, que ele fala da origem do mundo. Ele fala antes até dos deuses, entendeu? Ele quer saber a origem do mundo, né? Mas quem originou os deuses? Qual é a origem de tudo? Onde começou tudo, né? Então, Hesíodo tenta explicar que a origem do mundo começou no caos. No caos, tá? Isso é muito legal. O que é o caos? O caos, na nossa língua portuguesa, é o estado de absoluta confusão de elementos. Imagina, o caos não tem gravidade, tá tudo jogado, não tem nada, não tem luz, não tem nada. Vocês já vão entender por quê não tem luz, mas assim, é o caos. É uma confusão de elementos que supõe que já existia, orbitando por aí num caos mesmo, numa confusão desordenada, né? Numa confusão desordenada. E o nascimento do mundo nasce daí desse caos. Então, para o Hesíodo, o caos é a base segura de tudo o que é. É a base segura de tudo o que é. Vou ficar de olho no horário, né? Mas eu vou conseguir acabar. Dito de modo simples, antes de qualquer outra coisa, o caos, tudo se originou do caos, tá certo? Então, olha que interessante Gênesis, quem conhece, né? Quem conhece a história bíblica, Gênesis 1, a formação do mundo. A terra não tinha forma, e eram trevas e água caótica. Eram trevas e escuridão e água caótica, e o Espírito de Deus se movia sobre ela. Esse Gênesis 1, fazendo um paralelo, tá? Eu adoro fazer esse paralelo, porque eu acho belíssimo e poético como se assimila, né, a história original, né, que é a história bíblica do único Deus criador, com a história, com os mitos. É impressionante, sem eles terem conexão na época. Então, eu falo isso para vocês perceberem como há um sentido íntimo dentro de nós que meio que diz já sobre a verdade. Basta você sentar, contemplar e observar o que acontece. Observar as coisas acontecendo sem tanta bagunça, sem tanta informação na cabeça, sabe? Então, é interessante que ele falou o seguinte: Gênesis, no primeiro dia, Deus disse: haja luz. E a luz e a escuridão ficaram separadas, chamando de dia, chamando de noite.
Assim surgiu o primeiro dia. Esse é o relato de Gênesis. Então a luz, gente, a luz foi criada por Deus no caos, a partir do caos, que está em comunhão com o poema de Hesíodo. A partir do caos veio tudo, né? Então, a luz, gente, é uma criação diferente da escuridão que já estava dada ali no caos. O caos é a escuridão, as trevas e a água loucamente ali, certo? Então, portanto, escuro não é uma criação, não tem substância. Isso é muito importante. A luz é uma criação, portanto, tem substância. Tudo que é criado, ele tem uma substância, tem um motivo de ser, tem uma forma de funcionamento, tem um para quê, tem um sentido, entendeu? Porque Deus é o Deus de ordem. Tudo que ele cria é para obter uma ordem sobre o caos, para imperar sobre o caos e assim formar o cosmos. O cosmos é a ordem de Deus, que veio do caos. Então, a luz é uma criação de Deus. Então, ela tem substância. Então, para contextualizar, Homero falava que falava das mitologias a partir da vontade dos deuses e Hesíodo a partir do caos do nada. E Gênesis vemos as duas coisas. Olha que legal! Gênesis, a gente vê essas duas coisas articuladas. Gênesis, a gente vê que a partir do caos criou-se a substância fundamental e inicial, que é a luz. E houve separação entre luz e noite, entre claro e escuro, houve a separação disso. E também que, de certa forma, dependemos do Criador, de Deus. A luz depende do Criador. Então, é a articulação das duas coisas. Existe um Deus que a luz depende dele, foi criação dele, depende dele, mas que veio do caos também, é a articulação dos dois. Eu achei bem fantástico isso. Ambos culminam na teogonia. O que é teogonia? A explicação mítica do nascimento dos deuses e da origem do mundo, tá? Então, teogonia, palavrinha esquisita, nada mais é do que a explicação da origem dos deuses, do nascimento dos deuses. Então, tem o livro da Teogonia de Hesíodo, ou seja, ali é o nascimento dos deuses para Hesíodo, como cada um nasceu, Então, ambos falam da teogonia. Nós vamos falar do nascimento de todos os deuses e principalmente, todos não, vamos falar de alguns homens sim, mas o nosso ponto central é sempre o olhar da mulher, o nosso argumento, nós partimos do foco da mulher, tá? Que é o objetivo das lives. Então, a origem dos deuses, pra gente, já tô terminando a live, vai dar certinho hoje. Então, a origem do nascimento dos deuses. Já falamos da origem do mundo, que é o caos. O caos é a origem de tudo, tá? O caos, do caos veio a luz, ou seja, o caos era escuridão e bagunça, e do caos nasceu a luz. E a partir da luz, a gente pode ver tudo. A partir da luz dá para ver tudo. Então, você conseguindo ver, você consegue discernir a ordem do cosmos. Céu, terra, oceano, luzeiros e tudo mais, tá? Mas tem, segundo Hesíodo, que o caos, ele é o nada. O caos, ele é o nada, mas ele não veio do nada, né? E aí, lembra de Gênesis, fazendo um paralelo, né? Lá no caos, que era trevas e águas bagunçadas, o Espírito de Deus caminhava por entre essas águas, né? Caminhava nesse caos. Ou seja, o caos não é a origem, nem segundo Gênesis, nem segundo a Hesíodo, né? Existe antes algo que antecede ao caos, né? Que vivia no caos, que é o pai, no caso de Hesíodo, é o pai Tártaro, Gaia e Eros. Olha que interessante. Sim, vamos falar da caixa de Pandora, mas não é ainda aqui, tá? Vem bem depois. Pandora não era nenhuma deusa principal, mas é fundamental falar dela. E nós falamos um pouquinho com o Dr. Vitor, com o professor Vitor, mas nós vamos falar, sim, com certeza da Pandora.
Oi, Rafinha, que saudade de você. Então, para finalizar, o caos, apesar de ser do nada, ele não veio do nada, mas de um Deus. Olha só que interessante, gente. Mas de um Deus, a mais antiga das divindades. Quais são as mais antigas que são, né? Quais as mais antigas das divindades? O pai de Tártaro, Gaia e Eros, tá? Caos era o pai de Tártaro, Gaia e Eros, tá? Então, do caos originou-se tudo. Com a luz, a gente já vê com a luz, né? Fazendo analogia com o Gênesis. Tá meio confuso, porque eu tô fazendo paralelo com o Gênesis, porque eu acho fantástico isso. Mas voltando a Hesíodo, o caos, ele é um deus que tem como pai Tártaro, Gaia e Eros. Então, Tártaro, quem é Tártaro? Tártaro é o lugar mais profundo dos infernos. Sabe o inferno, o submundo? Então, Tártaro é mais embaixo ainda. Tártaro é o abismo do abismo. Tártaro é onde Zeus aprisionava os titãs rebeldes. Tá? Os titãs, para quem não sabe, os titãs eram seres humanos que queriam enfrentar os deuses e ganhar deles. Então, lá que Zeus, que era o deus do Olimpo, Zeus era o deus mais poderoso, Zeus do Olimpo, Zeus colocava os titãs lá em Tártaro. Tártaro é o inferno dos infernos. Gaia é a terra, gente. Gaia é a esfera, Gaia é a terra. Gaia é a terra e é como uma deusa, mulher, que a terra é fértil, né? Então, estamos já entrando no mito, do início do poema do mito de Hesíodo, tá? Em que partiu do caos, e que do caos precede o Tártaro, a Gaia. E o terceiro, que é o Eros. Então, olha que interessante, é o inferno, é o submundo, é o escuro, pior do que o submundo, né? É o inferno, Tártaro, é Gaia, a terra, que é a base de tudo, né? São as 3 camadas do mundo, do cosmos, na verdade, né? O inferno, a terra, né? E Eros, para eles, Eros é tudo que o ser humano é movido. Eros é o deus do amor e do desejo, aquele que faz passar do caos ao cosmos. Ora, qual seria a motivação do Deus andando no espírito lá no caos? Se não o amor. Se ele é o amor. Se ele é o amor, olha, fazendo o paralelo, tá? Ele ordena. Quem ama, ordena as coisas. Quem ama, tira o outro do caos e ordena a vida deles. Olha que lindo isso, tá? Então, o cosmos é, na verdade, uma ordem, né? Antes do cosmos era caos. Passou a ser cosmos porque tem agora uma ordem, uma hierarquia, né? Os céus, a água, a terra, os oceanos, a tempestade, as estações, os luzeiros, o dia, a noite. Existe uma ordem e uma hierarquia de espécie, uma hierarquia de importância que cada elemento tem na natureza, né? Então, o Eros é o deus do amor e do desejo, aquele que faz passar do caos aos cosmos, do vazio ao mundo organizado. Esse é o Eros para Hesíodo. Ele é o amor, né? Esse amor é o tema que fez a filosofia nascer. É o tema de Sócrates, né? É o banquete de Platão. A filosofia, a razão nasceu a partir do amor, ao contrário do que dizem por aí, que é racional, não sei o que. Não, a pessoa que ama, ela usa da razão. Olha só, vocês percebem como as ideologias causam uma confusão na cabeça de vocês e por isso que vocês não sabem onde se ater. Gente, o amor, ele tá completamente ligado à razão, né? Você não ama porque você tá afim, você gosta ou não gosta. O amor, ele antecede isso, ele vem muito antes. O amor independe se você gosta ou não daquilo, ele depende se a pessoa tá te agradando ou não. O amor, ele atravessa tudo isso. É o motor humano. Então, são esses 3 que vieram do caos. Então, 1 e 2. A conclusão aqui de hoje.
Porque hoje eu falei lá que eu ia falar de Nix, mas eu vou só... eu precisava trazer essa introdução para vocês entenderem, pra gente começar de fato a entrar em Nix, tá? A gente precisa entender que o mito, gente, é uma forma de compreender o mundo. É muito importante. Então, assim, querer compreender o mundo sem ouvir sobre os mitos... e depois sobre os clássicos e sobre a filosofia, entendeu? É um suicídio. Eu quero entender o mundo se não quero ver essas coisas. Não vai conseguir. Não vai conseguir. Sabe? Ainda que algumas pessoas com a graça de Deus conseguem. Deus pode tudo. Deus pode dar graça. E Deus faz isso. Adora dar para ignorantes uma graça, uma inteligência sem igual, né? Isso é fantástico. Mas assim, falando de pessoas comuns no dia a dia, assim, a gente tem que querer fazer isso, né? A gente tem que buscar. A cooperação humana é o que Deus pede para nós. Que a gente coopere com Ele, né? Que a gente coopere. Se a gente cooperar, Ele dá para nós a graça. Então, a gente precisa entender que o mito é uma forma de compreender o mundo. Não é esoterismo, não tem nada a ver com esse charlatismo que tem por aí. Tá? É um modo de explicar a realidade e a origem do mundo. Por meio de heróis, por meio de forças naturais, por meio de deuses. O mito, ele pressupõe um vazio, arbitrário, ruim, imprevisível e incompreensível ao homem, né? E o mito, ele tem elementos que estão além do entendimento pela razão. Veja, entenda isso. Pela razão não se entende os mitos, mas pelo amor. É importante você ter essas bases do caos vivas sempre em você, se você quiser entender qualquer coisa que acontece no seu dia a dia. Desde uma caneca que caiu até um problemão grande, uma tragédia. Você tem essas coisas que tem um lado obscuro, que através desse inferno, desse tártaro, você acende. Que tem a Gaia, que é a ordem, que é o cosmos, que é a terra, que produz frutos, que é fértil, que tem as estações, que tem tudo acontecendo, que a matéria acontece aí na Gaia, na terra, na mãe terra. E o Eros, que é o tudo, que é o cosmos, que é o amor, né? Então você entende tudo, todo mito, não pela razão, mas pelo amor, que é o que transcende. É pelo amor. Porém, o amor, ele é razão, mas não ao contrário. Você não pode querer o intelecto para entender as coisas. Você primeiro ama. Amando, você consegue a faculdade da razão muito fina. A faculdade da inteligência e da razão fica afiada quando você ama. Mas se você não ama, você pode ler o livro que for. Você pode ser o acadêmico que for. Você pode ter quantos diplomas você quiser, que você vai estar limitado. Você não vai atingir um nível elevado de entendimento, você vai ficar travado, bloqueado, tá? Para introduzir a nossa próxima live sobre o tema na segunda-feira que vem, Nix, que eu falei para vocês. Quem é Nix? Quem é Nix? Nix, que é a primeira mulher falada, né, nos mitos, é a filha do caos. A filha do caos. Gente, se Nix é a filha do caos, ela foi a única que testemunhou a origem do cosmos. Ela foi a única que viu a origem do cosmos. Que viu o caos virar ordem, né? Então, ela é a deusa da noite, já que ela é filha do caos, ela vivia no caos, no escuro, na obscuridão, não havia luz ainda. Então, ela é classificada por Hesíodo como a deusa da noite. Portanto, para os povos, aí a Wicca, esses povos todos que foram pagãos acontecendo, né? Pegava a Nix como a deusa deles, né? Então, é a deusa das feiticeiras, das bruxas, dos mistérios noturnos, né? Ela é citada várias vezes no poema que narra o nascimento dos deuses gregos. Na Teogonia de Hesíodo, Nix é mencionada nos poemas várias vezes, quando houve o nascimento dos deuses gregos, tá? Então, Nix é meio que a base e é uma mulher na mitologia grega.
Paralelamente, pode se comparar com Jesus, né, que foi o único que testemunhou, e ele, inclusive, ele é mencionado como a esposa, né? Jesus é mencionado em várias passagens, principalmente Apocalipse, como a esposa, né? Dá para se comparar, se a gente fazer o paralelo com Jesus, que foi o único que testemunhou, que estava ao lado de Deus e que testemunhou a criação do mundo, né? A criação do cosmos. Então, ela é a Nyx, ela é a deusa dos segredos e dos mistérios. Ela foi a única que testemunhou o início. Seu filho Éter é a luz celestial e Herme é o dia. Então, os filhos de Nyx é a luz e o dia. Não, tem uma parte, sim, a esposa é a igreja, mas tem uma parte que Jesus é mencionado como a esposa em Apocalipse, se eu não me engano. Mas eu não vou entrar nesse assunto agora. Mas a gente vai chegar lá, tá? A gente vai chegar lá. Então, é isso. Introduzir na live de hoje, então, Nyx, porque segunda-feira que vem a gente vai falar de Nyx e vamos falar, se der tempo, já introduzir Lilith, que vai ser a segunda deusa aí da mitologia grega. Para quem tá perdido e chegou agora, assiste o comecinho da live que eu tô explicando tudo. Logo no começo eu tô explicando tudo, mas vai ser toda segunda-feira live temática em Apocalipse. Fala que Jesus é a esposa. Enfim. Quem chegou agora, assiste o comecinho da live, tá? Vai ficar aí 24 horas disponível. Assiste o comecinho. E toda segunda é a sessão de arquétipos femininos. E hoje foi uma introdução importantíssima para a gente poder, de fato, entrar nos arquétipos femininos. Tá bom? Isso aí. Então, a gente se vê amanhã, meio-dia. O tema amanhã é outro. De terça-feira vão ser temas mais diretos, que não tão históricos, mas vão ser temas mais da complementariedade. São temas dos directs de você, porque eu sou muito ansiosa, machismo, esses temas mais próximos aí do dia a dia de vocês, pra gente contextualizar articular as duas coisas, tá bom? Então é isso. Deu certinho. Um beijo apaixonante pra vocês. A gente se vê nos stories e amanhã, meio-dia aqui.